Seguimos com as nossas devoções de Páscoa e para hoje nós temos Marcos 16:16, que nos diz assim: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Estimados, chegou o último dia dos 40 dias, dos quais o Senhor Jesus, ressuscitado, com muita frequência, de muitas maneiras, ou de maneiras variadas, ele se mostrou aos seus discípulos e falou para eles a respeito do reino de Deus. Agora, último dia desses 40, Jesus estava pronto para ascender ao Pai Celeste, ou seja, subir ao céu, voltar de onde ele veio. Jesus estava prestes a se separar, a subir ao céu de uma maneira maravilhosa, ali diante dos olhos dos seus discípulos. Ele estava junto com os 11 discípulos, desta vez em Jerusalém. Eles se encontrariam para uma refeição, provavelmente pela manhã. Jesus ele repreende os seus discípulos por sua falta de fé, pela recusa deles, uma recusa até obstinada, em não acreditar naqueles que viram, ou que disseram que viram Jesus. Até os próprios discípulos ainda havia uma certa incredulidade. Alguém pode ser tentado a perguntar por que o Senhor repreendeu os seus discípulos quando eles já deviam ter a ressurreição em suas mentes, enquanto eles regozijavam por isso. Nossa resposta é que esta foi a ocasião mais oportuna de Jesus, porque agora a repreensão de Jesus causaria nos discípulos uma profunda impressão sobre eles. Agora que eles viram, que Jesus abriu as suas mentes, agora que Jesus já havia explicado para eles, todo o Antigo e o Novo Testamento estava fundamentado no próprio Cristo, agora como nunca antes, os ouvidos e os corações dos discípulos estavam abertos para receber as palavras de Cristo. Agora, os discípulos não apenas tinham certeza de que Jesus havia ressuscitado dos mortos, mas reconheceram que foi necessário que ele sofresse, morresse e ressuscitasse. Porque isso é o que as Escrituras haviam profetizado sobre o Messias. O fato de Jesus os ter repreendido por sua incredulidade e dureza de coração no passado, tornou possível que eles reconhecessem o seu comportamento errado. Jesus agora os repreende, levando os discípulos a reconhecer que no passado eles tiveram um comportamento pecaminoso, que eles haviam tido um comportamento incrédulo, que eles não acreditavam. E agora então Jesus os repreende. Também podemos nos perguntar por que foi necessário que se tornasse tão dolorosamente conscientes daquela incredulidade e dureza dos seus corações. Encontramos a resposta no comando ou na orientação que Jesus dá aos seus discípulos. Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aqueles que acreditam, diz Jesus. Em meu nome, vocês, discípulos, expulsarão demônios, vocês falarão novas línguas, vocês pegarão em cobras, em serpentes nas suas mãos, e essas serpentes, o veneno delas não terá o seu efeito. Vocês vão impor as suas mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Este seria, pelo menos é o trabalho dos discípulos depois da subida de Jesus ao céu.
Os discípulos deveriam proclamar que Jesus Cristo, o crucificado e ressuscitado, era e é o único Salvador, e que deveriam fazê-lo em todo o mundo, em todas as nações, em todos os cantos e recantos. Os discípulos agora têm a tarefa, a missão de pregar que a fé em Cristo o salvou. E a fé em Cristo é que salva. Mas rejeitar a Cristo, ou pelo menos não crer que Ele é o Senhor e Salvador, resultaria ou resultará numa condenação. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, quem não crer, quem se tornar incrédulo, será condenado. E aí, indiretamente, Jesus está dizendo para os discípulos: olha, no passado vocês eram incrédulos. Vocês estavam condenados. Eu que tive que abrir a mente de vocês para entender as Escrituras. Então, Jesus, ele assegura aos seus discípulos que ele mesmo, Jesus, confirmaria a pregação dos discípulos. E Jesus mesmo daria força e ele apoiaria com sinais. Vocês vão ver esses sinais. Isso vai acontecer. E aí é mais um motivo para vocês crerem. Porém, como aquelas poucas pessoas simples se sairiam quando pregasse o Evangelho de Cristo ao mundo que estava espiritualmente morto, e hostil a Deus. Ou seja, Jesus está preparando já os discípulos: olha, vocês que são simples pescadores, não tem lá tanto estudo, mas eu vou dar poder para vocês. Esse poder que eu der para vocês será manifestado. Vocês vão ver isso na prática. Vocês vão enfrentar um mundo hostil. Vocês pegarão em serpentes. Vocês enfrentarão muitas dificuldades. Mas se vocês tiverem a fé em mim, o veneno dessas serpentes não te farão mal. Na verdade, é uma linguagem de Jesus para dizer: se vocês alimentarem a sua fé em mim, as coisas do mundo, o veneno do mundo, a maldade, a ganância, a avareza, a ambição, a corrupção, não te desviará do caminho. Por isso, alimentem-se da minha palavra, tenha fé em mim, que eu vou defender vocês dessas coisas. Jesus está dizendo para os seus discípulos, que eles não enfrentariam somente ódio, mas seria um ódio, seria perseguição, seria uma oposição muito forte. Os discípulos não deveriam, diante dessa oposição, desse ódio, não deveria permitir que o desespero tomasse conta dos seus corações. E aí a fé os ajudaria. A fé daria para eles força para eles enfrentarem, diante da dificuldade, diante da oposição, meios para eles vencerem, para eles saírem como vitoriosos. Jesus, ele fortalece os seus discípulos, ele orienta e mostra, E vocês vão passar por muitas dificuldades, mas busquem em mim, e vocês então terão seu socorro bem presente em todas as tribulações, em todas as provações. Jesus está dizendo: olha, não se desespere. Muitos vão até rejeitar a Cristo, mas quem crer será salvo. Infelizmente, quem não crer será condenado, mas não deixem de anunciar, de proclamar, de levar o Evangelho. Estimados, podemos também olhar para esse fato e podemos até ver por que Jesus, o Salvador, agiu daquela forma naquele encontro com os seus discípulos. Jesus estava dizendo para os seus discípulos a não depender das suas emoções, mas da sua fé. A fé no seu Senhor e também no seu Salvador. Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês têm agora a melhor condição
para reconhecer os seus pecados. Isso vem por meio da fé. O Espírito Santo vai trabalhar e trabalha isso em vocês. E é por meio da fé que vocês, além do arrependimento, vocês vão crer e ter a fé em mim. Saber que eu morri pelos seus pecados, que eu dei a vida por causa da sua pecaminosidade, ou das suas pecaminosidades. Falando assim para todos os discípulos, para a maldade que havia no coração deles. Veja, outro detalhe que nós podemos também tirar aí como lição desse fato, no qual Jesus diz, olha, não dependa das suas emoções. O Jesus está dizendo para nós que o nosso coração não é o melhor lugar para nós colocarmos a nossa confiança. O coração dos discípulos falharam, no sentido de, antes de Jesus dar o entendimento, eles não conseguiam entender a salvação. Os judeus se tornaram cegos porque confiaram no seu próprio coração, no seu próprio entendimento e não permitiram que o Espírito Santo trabalhasse no coração deles, abrindo, dando entendimento do Messias. Veja, como que o coração enganaram os discípulos no passado, enganaram os judeus. E podemos trazer para nós também, quantas e quantas vezes o nosso coração já nos enganou. Jesus está dizendo para nós não confiarmos em nossos corações. Jesus está dizendo para nós não confiarmos em nossos próprios pensamentos. E aí eu lembro uma passagem de Provérbios, não te estribes no teu próprio entendimento, não te enroles no teu próprio entendimento. Os discípulos não deveriam confiar no seu próprio entendimento e nós também não devemos. Se nós formos guiados pelos nossos próprios entendimentos, pelos nossos próprios pensamentos, logo a nossa fé está sujeita a todas as coisas do nosso coração. E aí a minha fé em Cristo, ela está subordinada ao meu lado humano. E aí vou viver tristezas, decepções e até a incredulidade. O coração, ele falha. A fé humana, ela é falha. Por isso Jesus nos convida, confie nele, confie em mim e você terá a salvação, você terá entendimento e sabedoria. Isso também Jesus está dizendo ali, ensinando aos seus discípulos, confiem em mim, preguem a respeito de mim, falem a respeito de mim. Eu que venci o coração pecaminoso, enganador, o coração iludido, eu que venci o pecado e as tentações, os enganos, as mentiras, as falsidades. Confiem em mim, busquem em mim. E aí então Jesus nos lembra, o coração, ele é prisioneiro do pecado, mas em Cristo nós temos a liberdade. A melhor coisa, estimado, é confiar no meu fiel Senhor, no meu fiel Salvador. Por isso peço a ti, permita que Jesus te guarde, permita que Jesus te cuide. Ele já está fazendo isso. Perceba que o Espírito Santo também possa preservar a cada um de nós na nossa fé verdadeira, até que chegue o momento do nosso fim aqui deste mundo, que com certeza na presença de Cristo é um fim abençoado. Porque lembre-se, quem crer e for batizado será salvo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Amém.